Reverendo, tudo bom? O Bom dia, pessoal. Não, já estava estranhando. Normalmente, quando, Bom quando a gente está dia. rolando um bate-papo, né? Alguém deu uma o bronca em vocês, o que que houve? pessoal tá na paz hoje. Ah, mas as conversas são boas, as discussões são boas, não tem problema nenhum. Às vezes tem, né? Mas normalmente não. O Ronaldo falou que na época dele, quando ele entrava na sala, o pessoal ficava em pé, né? Ele como aluno, o maior respeito. Então a gente está tentando colocar em prática, hein? Ah, que interessante. Olha, muito obrigado de ver que o Misael cumpriu com o acordo. Eu e o TT já estamos de pé aqui já. Ah, não, imagino. Eu também considero que todos aqueles que estão com a câmera fechada também devem estar em pé, todos É nos seus nóis. devidos lugares. Na minha foto eu tô de pé, daí já não precisa levantar, entendeu? Da Sim, foto ó, o já. Thierry ali em pé, ó, que, olha, essa homenagem ali, coisa diferenciada. Fico feliz aí com tamanha reverência, né? Aos reverentes, aos reverentes. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Exegetezando. Ah, que coisa linda. Vocês tiveram aí a oportunidade, né? Parece que semana passada tiveram um encontro. Infelizmente, eu não pude participar devido a situações familiares, né? Mas foi o Wilson Bento, né? Que deu aula para vocês. O Wilson Bento, meu companheiro aí de turma, colega também de SPS aí, gente boa, gente boa. O que vocês acharam? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar para ele, tá? Nem o professor Leonel. Foi bom, foi claro, eu não sei o que ele apresentou, mas pelo que o Muito Leonel bom, falou, foi sim. algo meio fora, né, do que estava na ementa. Então, não sei se ele apresentou algum texto, se ele trouxe alguma perspectiva. O que vocês têm aí para me falar? O que vocês acharam? Foi produtivo? Não foi? Lucas, eu achei que foi bem produtivo. Ele trouxe uma perspectiva de fato um pouco diferente, né? Ele pediu para a gente ler a introdução de um livro do Oxford Handbook. Agora estou tentando me lembrar aqui o nome, mas a ideia é sobre a história da recepção, né? Então a ideia de essa perspectiva de como a Bíblia é lida ao longo do tempo, e aí depois no final da aula ele focou um pouco sobre o livro de Atos, né, que é o nosso tema aqui da disciplina. Foi bem interessante, assim, ver uma perspectiva diferente. Eu confesso que, assim, apesar dele ter trazido alguns insights, né, de onde procurar essas coisas, né, são materiais um pouco difíceis aí de acessar, né, em inglês, muita coisa não está disponível, mas, assim, surgiu uma curiosidade, né, de olhar para essa perspectiva futuramente, assim. Muito legal, Matheus. E realmente, né, tem alguns atalhos aí que parece que é meio difícil, né, a gente ter acesso. Estava conversando com o professor Leonel, né, ele estava produzindo um artigo lá e tal. Ele falou, eu achei um livro, né, que fala sobre a teopoética lá em Aristóteles e a Bíblia e tal. Ponto. Pergunta se ele falou, não, livro de tal, livro de fulano, de Beltrano. Nada, né? Falou, eu achei, você pode achar também, né? Corre atrás aí. Mas eu tô brincando, assim, né? Mas às vezes tem coisas que a gente vai achando meio que no meio, né, das pesquisas e tal. Às vezes vai ver uma referência, vai ver alguma coisa, quando você vai atrás, né, vão abrir novas portas, né? E acho que é exatamente isso que é importante e interessante. Eu creio que essa possibilidade, né, de estarmos online abre essa realidade de estarmos online abre algumas possibilidades, né? Por exemplo, essa, né? O Wilson que está lá em Amsterdã, né? Ele deve ter se apresentado, mas é uma possibilidade legal, né? De vocês estarem vendo isso ainda no seminário, né? Vocês têm ainda um período aí de caminhada, né? Pelo menos mais um ano. Então, realmente fomentar coisas que vão acontecer aí, né? E de repente vão expandir para outras situações na vida de vocês como um todo, né? Eu lembro que foi mais ou menos nesse período, no meio para o final do terceiro ano, que eu tive contato com mais aprofundado, né? Já tinha tido alguns contatos com textos do Brugman, depois fui ler o Imaginação Profética, fui ler outros textos na biblioteca,
foram fundamentais para a minha monografia, depois para a minha especialização, né? E agora, de certa forma, na sequência daquilo que eu estou fazendo, né? Então, acho que é importante para vocês terem essas novas, de certa forma, outras perspectivas, né? Aí, falando em prol do Wilson, ele foi um cara que, meio desde que ele entrou no seminário, ele falou assim, não, olha, não que ele não tivesse, né? Ele trabalhou e tal. Ele falou, gosto muito, né, da questão pastoral e tal, mas a minha ênfase eu quero me preparar para a docência e tal, né? Ele está aí na área da pesquisa, né? Então, é um cara que meio se programou, se projetou a isso, e vocês têm um período para também, não somente no seminário, né, mas pós-seminário aí também para poder fazer isso, né? Ele, obviamente, tinha uma formação diferente, né? Ele morou anos, muitos anos, né? Se não me engano, os pais dele são missionários ou pastor, né? Morou muitos anos nos Estados Unidos, veio para cá casado, né? A esposa dele é americana, e aí, a gente precisa ficar falando dele, né? Mas essa situação de você olhar, né? Projetar, verificar algumas situações e caminhar, né? A partir delas, né? Então, obviamente, né? Eu creio que vocês têm uma série de objetivos aí, né? Sejam particulares, familiares, né? Mas eu espero que vocês também tenham um contato, né? Com essas outras possibilidades aqui, né? Então, a gente tinha um texto para discutir hoje, né? O professor me passou que, por mais que ele tenha dado a aula, né, para a gente seguir no conteúdo programático, então seria, né, a aula 4. Então, a gente tem esse texto que, para mim, né, eu já tinha falado na aula 3, né? É um texto fundamental aí para a gente seguir na nossa discussão de Atos, porque ele vai trabalhar e vai abrir algumas perspectivas muito próprias, né, da visão não somente do autor, né, mas em relação a algumas perspectivas internas e muito próprias, né, desse sistema retórico, né, que ele estabelece com o autor de Lucas Atos, né, e essa relação que a gente pode verificar dentro do texto, né. Acho que é interessante que, por mais que ele faça algumas aproximações, ele não é um cara que ele é extremamente enfático, né, no sentido de falar, ó, é isso que eu estou propondo e pronto, né, e o resto tá tudo errado, né, muito pelo contrário, ele é muito respeitoso, né, com outras leituras, com outras perspectivas. Ele fala, olha, só que eu vou apresentar aqui a minha perspectiva, né, e eu quero saber, obviamente, o que vocês acharam, né, a gente tem a nossa discussão para essa e para a próxima aula. Então, quais foram as primeiras impressões? De repente, se a gente ficar aqui na primeira parte do texto, eu acho interessante se vocês já tinham visto alguma coisa, ouvido alguma coisa próximo. O que vocês acharam do texto do Mariano? Eu achei interessante a questão da ambivalência, né? Que ele trata ali, e ele começa tratando dikaios, né? A questão de justo ou inocente, e é interessante, né? Que você consegue traduzir por justo ou por inocente, e o que ele traz no texto, pelo menos a impressão que eu tive, é de que para juntar as duas realidades, né? Jerusalém, povo grego-romano, e essa a inserção da igreja, né? Com os dois povos, e para um vai ter um sentido de peso, né? O inocente, né, e para o outro justo, e essa união, e como o texto diz, dá a impressão que ele fez isso de propósito, Lucas, né, para deixar aquele que está recepcionando, lendo o texto, trazer esse peso para ele, porque dá para entender das duas formas. Eu acho que ele bate bem em cima disso, e é interessante que na crítica textual é exatamente isso que vai acontecer, a escolha da tradução ou da compreensão, né, para melhor entender o texto. Eu achei muito bacana, não conhecia esse termo, não tinha pensado nisso, muito bacana mesmo. Isso que você está falando, André, é muito interessante, né? O que eu falo, sempre brinco, né? Eu falo, ó, os outros que me perdoem, né? Mateus, Marcos, João, mas Lucas é fundamental, né?
O texto de Lucas é um texto muito, tem muitas nuances, né? Ele é muito hábil na forma como ele trabalha algumas questões, né? Então, essa própria ambivalência de leitura, né? O que eu acho muito legal que o Marguerite levanta é que ele fala assim, não é ou um ou o outro, né? Por quê? Vocês vão ver que essa discussão, né, que ele coloca inicialmente, né, Jerusalém-Roma, ela é extremamente pertinente até no que vai ser gerado, né, pós essa situação. Lucas Atos, por exemplo, nas cartas. Vocês vão ver, né, e aí estou dando um spoiler, né, de uma matéria que vocês vão ter no 4º ano, quando a gente seguir para a última exegese, que é a cartas, né, a gente trabalha Romanos, que alguns teóricos colocam que uma das motivações de Paulo escrever aos Romanos é justamente, de certa forma, né, uma desaprovação à liderança de Jerusalém. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Paulo verifica que, de certa forma, Jerusalém está meio preocupada com as suas situações internas e não consegue olhar de maneira meio própria para os gentios, né, para os de fora, de certa forma, da comunidade judaica. Então, a partir disso, ele deseja, né, se comunicar com uma igreja, né, com uma comunidade, de uma formação ou de uma perspectiva mais gentílica. E qual cidade, né, mais cosmopolita, vou usar um termo anacrônico, né, mas qual cidade mais cosmopolita, mais variada, né, mais gentílica do que Roma, né, que naquele período ali devia ter mais de 1 milhão de pessoas, sendo que quase metade ou mais da metade de escravos, ou seja, de cidadãos não romanos, e um grupo, né, de pelo menos aí de 10 a 20 mil judeus, e fora aqueles que circulavam ali nas sinagogas e depois na formação do cristianismo mesmo, né? Então, essa proposta, essa discussão que ele inicia, né, falando, olha, beleza, o evangelho mostra, né, Jerusalém e Roma, e a discussão que ele trabalha, né, Lucas, de certa forma, ele está fazendo uma relação semântica aqui, né, de Jerusalém a Roma, e ele, de certa forma, tem que prejudicar uma para demonstrar a validade da outra, a necessidade da outra, né? Se a gente olhar no Evangelho, né, Jerusalém é sempre uma imagem negativa, né? A imagem do poder, do sistema contra a autoridade messiânica, né? A figura do Messias. O profeta, ele morre em Jerusalém, né? Isso acontece tanto para Jesus, né, quanto para Paulo, né? Mas ao contrário, né? Em Roma, né? Mas Paulo é capturado. Ele sabe que quando ele for para Jerusalém, a casa vai cair para ele, né? Então essa relação de toda essa perspectiva, na imagem de Jerusalém, né, que mata os seus profetas. Então, isso daí é muito próprio dentro da narrativa, né? E até o Margarelli coloca ou, né? Ou Jerusalém ou Roma. Bom dia, Anderson. Creio que você está aí. Espero que você esteja de pé, né? Já que você está entrando agora na sala. Essa foi uma discussão inicial da nossa turma. E depois você pergunte aí para os seus colegas. Então, toda essa perspectiva é muito própria da forma como o Lucas desenvolve e, obviamente, vai gerar uma série de questões. Acho muito interessante quando ele vai falar da forma como ele desenvolve os personagens, né? Porque isso é de certa forma, uma nuance, assim, uma forma quase que delicada, né, de inserir, mas faz toda a diferença, né, para aquilo que o autor espera, né? A gente olha e fala assim, beleza, né? Barnabé é natural de Chipre, né? Tem até na musiquinha, também chamado de José das Consolações, mas que ele fala assim, ainda nem existe, né? Evangelização aos gentios, e Barnabé aparece com um cara, né, com protagonismo no texto, né? E isso é muito importante, porque você olha e fala, beleza, mas quem que é esse cara, né? De onde que ele veio? Quem deu autoridade a ele, né? Como ele andou com Jesus e tal? Isso daí não são as questões centrais, né? Mas a questão de que um Cipriano, né, alguém que é de Chipre, vai ser um cara extremamente importante para a continuidade da igreja
Tanto que no destaque, né, quando os presbíteros lá falam assim, quem são os 2 melhores, né? Quem são a elite aí, Paulo e Barnabé, né, para cumprir essa missão. Isso é muito interessante, né, pessoal, também, porque na nossa perspectiva de formação, plantação, de desenvolvimento de igreja, né, deveriam ser os mais capacitados, né, os enviados. Isso aí, pessoal, não estou falando de capacidade acadêmica, né, mas normalmente a gente vê, muitas vezes, né, as igrejas começam um ponto de pregação, uma congregação, aí quem não tem espaço na igreja maior, né, manda para lá e vamos ver o que dá, né, se o Senhor abençoar ali, e deveria ser o contrário, né, os mais experientes, os mais capacitados. Então, será que o pessoal teria coragem, né, de pegar uma igreja estruturada e falar assim, não, essa igreja está estruturada aí, cada um tem o seu dom, cada um já sabe onde trabalhar, põe a molecada aí para administrar, que não vai ter problema, que o pessoal já é cristão maduro, e a gente que está aí há 15, 20 anos aí no ministério, a gente vai assumir lá o ponto de pregação, vai fazer a coisa acontecer. Será que essa não é a perspectiva bíblica? Será que a gente não pisa muito na bola porque a gente faz ao contrário, né? A gente faz errado? Isso aí são outras discussões, para a gente ter uma outra aula, um outro dia, né? Mas são leituras que a gente precisa ter de maneira profunda, né? Eu acho que o Marguerá, ele vai mostrando como o autor, ele se preocupa em mostrar esse desenvolvimento, né? Por exemplo, aquilo que ele fala na entrada de Timóteo, no capítulo 16, não é à toa. Por quê? Porque ele fala que no capítulo 15 já existem resoluções, né, dessa igreja que aceita, que se comunica, né, que é formada também pelos gentios. Que melhor maneira, né, de mostrar a aplicabilidade disso do que Timóteo, né, que tem uma formação, vamos colocar assim, né, judaico-grega. Então, Timóteo faz total sentido pós-capítulo 15, né? Não que ele não existisse antes, né, mas a apresentação dele, né, a interação dele com Paulo, né, já como protagonista, talvez, desse período, né, faz total sentido a partir do capítulo 15. Então, todos esses cuidados, né, toda essa retórica, ela é muito própria e muito pertinente de Lucas, tanto no Evangelho, né, tem vários exemplos disso, quanto nessa formação do livro de Atos, que é, obviamente, onde a gente está trabalhando e onde a gente vai se debruçar de uma maneira mais específica. Vamos lá. Além daquilo que o André colocou, a gente tem mais... O que mais chamou a atenção? O que vocês acharam legal? Professor, um dos pontos que eu achei muito interessante também é essa questão de o autor ali de Lucas Atos não estar montando uma pneumatologia, mas mostrando, narrando o Espírito Santo. Eu sempre quis encontrar ali teologia, pneumatologia, não, o que ele entende, tal. E não, ele só está narrando os fatos, mostrando as ações do Espírito Santo ali, não está preocupado em formular uma teologia, vamos dizer assim. E essa é a argumentação do autor. Então, eu achei muito interessante, porque eu sempre vi de maneira errada esse ponto. E sobre esse que o senhor já falou aí também, o André tocou, eu sempre vi o autor de Atos ali batendo tanto nos de Jerusalém, por exemplo, mostrando ali as facções, os religiosos, batendo, apesar de ter alguns ali que eram realmente crentes, mas também batendo em Roma e em outros, mostrando a falcatrua, por exemplo, dos próprios soldados e tudo mais, eles prendendo de maneira errada. E eu nunca tinha visto essa questão de tentar mostrar uma unidade dos polos ali. Eu achei muito interessante a argumentação dele, como o senhor disse, aí, de pegar personagens chaves para mostrar isso, de um termo que eu nunca tinha ouvido falar, de anfibologia, o duplo sentido, que tanto um judeu quanto um gentil, ao ler, poderiam entender de formas diferentes. Essa sacada eu achei muito top. A ambivalência, né, semântica ali, poderia contribuir tanto para aqueles que eram da Septuaginta, né, da tradição judaica, quanto para os ideais da cultura greco-romana. Cara, fantástico, achei muito interessante, não tinha visto dessa forma, gostei demais, muito bacana. É muito interessante, Misa, quando a gente fala, por exemplo, Misa, quando a gente vai discutir, a gente pensa, né, por exemplo, nas cartas, né, a gente fala, não, mas as cartas às vezes lidam, né, com
situações históricas, né, problemas concretos lá que Paulo se propõe a tratar, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar que os evangelhos, né, o próprio livro de Atos, ele também lida com essas situações, eles são desenvolvidos dentro de um contexto concreto, né? Por isso que talvez o que o Wilson tenha colocado, né, em termos de história de recepção e tal, seja também tão importante. Por quê? Porque hoje, obviamente, a gente não tem uma discussão de uma igreja, né, formada por gentios e judeus. Mas talvez, né, ano que vem, principalmente, a gente tenha uma discussão entre direita e esquerda, né? Os da direita falando, não, você não pode ser, né, cristão de esquerda, né? Os da esquerda falando, beleza, mas se você é cristão, você tem que me aceitar também, né? E tantas outras discussões que pode ter em relação à política, em relação a sistema social, em relação a tantas outras coisas que são pertinentes à nossa realidade, né? E aí, obviamente, a nossa função é conseguir entender, né? E aí eu acho muito legal, por exemplo, o que a gente fala desde lá de Hermenêutica 1, né? Que muitas vezes a gente tenta, a partir do texto, reconstruir, né? O contexto, o autor, o leitor original, sendo que o texto não se propõe a isso, né? Ele se propõe a uma comunicação, né? Com quem? Com quem o lê, independente do tempo, independente do período, né? Aqui, por exemplo, quando a gente fala disso, né, entre aspas, dessa ambivalência de leituras, nessa anfibologia, né, que é de certa forma, uma ferramenta do autor de gerar essa discussão, essa leitura, essas propostas, né, de mais uma leitura e de não bater o martelo, né? Quando ele fala assim, Lucas, ele faz questão de falar, né, por exemplo, na crucificação, né, da inocência e tal, no termo do justo, como o André citou e tal, ele não está preocupado em falar, mas esse daí é o justo judeu, né, ou é o inocente grego? Ele não está nem aí, né, ele não quer bater o martelo, pelo contrário, ele quer assim falar, se você considerar o justo judeu, né, se você tivesse essas ferramentas anteriores, muito legal, né? Se você considerar o inocente grego, que talvez seja a maioria, alguma coisa parecida, excelente, né? Acho muito legal que o Margarelli vai falar assim, a gente não entende, né, de certa forma, como que se abriu essa formação, né, desse pensamento cristão do Deus de todos, né? O Deus que é, de certa forma, possível a toda a humanidade, ele responde, fala, tá aí, Lucas Atos, né, que faz isso. Então, essa ferramenta, né, às vezes a gente não entende essa relação canônica, né, a gente só pensa nesse espaço, né, entre evangelho e cartas, mas a teologia e a possibilidade, né, que o livro de Atos abre para a comunidade cristã é fundamental. De certa forma, existe igreja cristã até hoje pela forma como eles enxergaram, né, a sociedade, essa formação, né, essa ação do Espírito Santo. Né? Teve uma vez que eu até cheguei todo cheio, né, falando lá, achando que tinha descoberto a roda, né, fui conversar com o Leonel, falou, não, quero falar sobre protagonismo, né, o Espírito Santo como protagonista em Atos e tal. Eu falei, o Espírito Santo é protagonista mesmo, né? Ele começou a me mostrar algumas coisas, eu falei, né, realmente, né, parece que essa não é a intenção do autor, mas, obviamente, ele é fundamental, né, dentro dessa narrativa, dessa perspectiva. Eu tive o privilégio, né, quando eu estava no meu último ano na faculdade, o reverendo Juliano, que dá aula para vocês, ele cursava jornalismo na mesma universidade que eu, né? Então, eu estava meio nessa perspectiva de ir para o seminário e ele caminhando junto comigo, né? Nossa, a gente começou a estudar, na verdade, comecei a ler, estudar Atos, e eu chegava para ele, né? Falava um monte de coisa, o que foi necessário, né? Os apóstolos mandaram espíritos, todas aquelas confusões que a gente faz, ele vinha com muita paciência, né? Me explicando algumas coisas, e essa relação, né? Como o Espírito Santo atua dentro da comunidade é muito legal, né? Como ele vai conduzindo esses passos, né? E se você olhar, né, dentro dessa leitura do texto todo, é muito fera como o Lucas constrói essa perspectiva. Pode falar, Mizinho. Uma dúvida que surgiu, professor, no ponto 4.2, quando ele está falando da ambivalência semântica ainda, como um procedimento retórico lucano, ele usou um termo ali que para mim não ficou tão claro, talvez o senhor possa esclarecer. Ele
falando a respeito dos vários casos de ambivalência semântica, ele fala acerca do mimetismo incompleto. Ele cita até aquele exemplo que Paulo está para sofrer o naufrágio junto com outras pessoas e reparte o pão ali. O que seria esse mimetismo incompleto? Ele até fala que seria uma prefiguração da ceia, quando Paulo está ali no navio, mas eu não entendi muito bem esse termo. Quando a gente fala do mimesis, né, esse mimetismo, por exemplo, vamos pensar de maneira própria, assim, o que seria um soneto, né? O soneto tem uma estrutura, são 3 estrofes, né? 3 estrofes, 4, 4, 3, né? Tem toda uma estrutura. Se você meio muda essa formação, você pode ter, de certa forma, uma estrutura incompleta. O que ele quer dizer com esse mimetismo incompleto, né? A narrativa e as formas de narrativa da antiguidade, elas têm uma expectativa. O que eu quero dizer com isso? Elas têm uma estrutura. Então, se você fosse fazer, né, uma epopeia grega, ela teria alguns elementos que, obviamente, com alguma variação ou outra, eles estariam presentes. Então, como ele coloca, né, a narrativa do herói e tal, né, ela tem, em traços, um começo, um meio e fim, para demonstrar que essa pessoa é, né, o protagonista, o herói grego e coisa parecida. Quando ele fala assim desse mimetismo incompleto, é que ele fala assim, olha, o autor lucano, ele não trabalha todos esses elementos, mas ele te dá indícios para que você consiga, né, para que você tenha, entre aspas, o sabor, né, para que você reconheça aquilo, você vê, então isso daí é aquela narrativa e tal, mas ele não fecha nessa estrutura. Por quê? Porque a preocupação dele não é que, né, não é demonstrar dentro de uma estrutura fechada essa reprodução, que aí ele vai falar, né, essa mimesis, que é essa estrutura histórica, né, vamos colocar assim, para mostrar e, de certa forma, trazer esse protagonismo para Paulo. Por quê? Porque ele não é, né, o centro, o protagonista da história, né, num todo, né, mas ele traz essa relação, de uma certa forma, assim, ele traz esse flash, né, esse lampejo, para você olhar e falar, tá, beleza, né, meio que, eu já conheço essa história, né. Esse é um recurso muito usado, por exemplo, dentro de algumas estruturas narrativas no cinema, né, em alguns textos, né. Por exemplo, você, às vezes, a pessoa faz, o pessoal hoje até assiste muito, né, aqueles filmes da Pixar, né, por exemplo, todos têm, às vezes, alguma coisa que remete a filmes anteriores, e tem algumas coisas que remetem a filmes que já estão sendo produzidos, né, e tal, que você só vai ver, sei lá, anos depois, né, é lançado um filme e você vai ver, nossa, lá atrás, já tinha o pessoal chama de easter egg, né, ou coisa parecida e tal. Por quê? O que ele está mostrando? Está falando assim, olha, existe essa estrutura, essa forma de contar uma história, né. Quando existe essa questão, você já tem uma expectativa, e pode surgir, às vezes, uma quebra de expectativa, uma mudança. Vou colocar uma pulga aí atrás da orelha de vocês, para vocês pesquisarem um pouquinho. Por que é tão importante, ou é tão impactante, a narrativa da mulher do poço e Jesus, né, da mulher samaritana? Por quê? Vou dar umas dicas, né? Primeiro, pensa por quê, né? Pô, que legal, história fantástica. Mas, dá uma olhada no Antigo Testamento, quais são ou como são as narrativas de encontro de homens com mulheres no poço. Dá uma olhadinha no diálogo de Jesus. Se a gente olhar, né, durante todo o Antigo Testamento, já estou dando os spoilers aí, né? São narrativas de casamento, narrativas de relacionamento, né? E vocês vão ver que esse é o assunto que Jesus trabalha com a mulher, né? E rola quase que uma, de certa forma, uma sedução ali, né? E aí, você tem marido, né, e tal? O que está na cabeça da mulher? O que está na cabeça do leitor? Fala, e aí, o que vai terminar, né, nisso aqui? E termina, né, de uma maneira totalmente diferente da expectativa de quem está recebendo essa narrativa. Então, quando a gente, por exemplo, nós brasileiros, a gente tem uma série de histórias, uma série de narrativas,
né? Por quê? Compõe a nossa história, né? Se você vê alguém com em cima de um cavalo, né? Se levantou a espada, você já está pensando lá em independência ou morte, né? Uma série de coisas que para nós são importantes, uma série de imagens e tantas outras, né? Seja no esporte, seja na política, né? Uma série de questões que a gente pode, quando alguém faz um ato, remete a outras situações. Então, essa estrutura mimética tem a ver com isso. Por exemplo, aí, trazendo um exemplo no filme, né? No Bastardos Inglórios, a primeira cena do filme, né? O Tarantino é genial também, né? O cara está investigando lá, né? O fazendeiro ele puxa o cachimbo e o caçador de judeus lá, ele puxa um baita de um cachimbão, né? Quem que usa aquele cachimbão? Sherlock Holmes, né? Ali ele está mostrando o quê? Que é um diálogo de investigação. Você vai ver, ele fala assim, eu posso fumar meu cachimbo, mas ele não fuma o cachimbo. Por quê? A ideia é que ele quer mostrar para você que ele sabe que o cara está blefando, né? Meio que assim, ele já está no controle da situação. Então, por mais que ele esteja fingindo, né, tentando livrar de alguma maneira, né, o grupo lá, já estou dando os spoilers, tá, pessoal? O grupo dos judeus que está lá no assoalho dele, né? A ideia é que, assim, o fato dele estar ali, ele já investigou, ele já sabe, ele já matou a charada, né? Ele não quer fumar o cachimbo. O cachimbo é uma imagem de paz também, né? O cachimbo da paz ali. Na verdade, ele quer mostrar para você, falar assim, ó, esse cara acha que ele está me enganando, mas, né, a referência que você tem, você sabe, eu sou muito mais inteligente que ele, né? Então, essas coisas são imagens que a gente chama de miméticas, né? Sempre que você vê um cara com uma capa, né, você vai remeter essa imagem do herói, né? Aquela coisa do vilão escuro, né? Aquela coisa do mocinho de branco, do cinema italiano, né? Do faroeste italiano, que depois passa também para a forma americana, de você mostrar o vilão, mostrar o mocinho, né? Essas imagens estão muito presentes nos nossos elementos narrativos. Então, o que ele está falando? Está falando assim, olha, Lucas, ele dá indícios, né? Ele faz essa mímesis incompleta. Para quê? Para que você, leitor, complete esse sentido, né? Então, seja você grego, né, que talvez tenha uma leitura mais rápida desses elementos, seja você judeu, né? Como ele mostra, né? Por exemplo, o Deus que é o dono do mar, né? E ele faz questão de, num versículo, mostrar para assim, olha, tá vendo? Nesse navio aqui, né, tem as esfinges mitológicas lá daquelas figuras que tinham, né, a proteção dos deuses, né? E ele mostra de maneira prática, realmente, esse homem justo, né, ele tem o favor do Deus, né, do Deus maior. Então, isso é muito interessante, é uma habilidade narrativa, né, impressionante do autor. Mais alguma questão, gente? A gente pode derrubar e aí a gente retorna para, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão. Esse texto, a gente pode ficar aí mais ou menos até a página 82 do texto, e na próxima aula a gente desenvolve essas questões, né, que ele coloca a aproximação com Joséfo, né, o afastamento, a intenção do autor de integrar, né, essa relação Jerusalém-Roma. A gente pode deixar para a próxima aula, e aí quero ouvir a participação de vocês aí quando a gente retornar. Professor Lucas, eu falo, né, porque o professor André, ele está aqui, ó, presente com a gente aí. Parece, né? Professor, Pode falar, Simão. o senhor gosta de pegar umas ladeiras de vez em quando aí? Então, esse aqui é um ramboard, né? Ele simula o movimento do surf. É legal, mas eu ando mais, assim, quando eu pego ele, eu ando na quadra, levo a molecada para andar, mas é bem fera, dá para você começar deitado, fazer o drop igual no surf, assim.
sei lá, 1,60 m quase, 1,50 m pelo menos deve ter. Mas é legal, assim, aquelas ladeironas, assim, meio downhill mesmo, eu não tenho moral de fazer. Parece o Bob Burnquist um pouco. Depois do Covid. Lucas Fadinha. Exatamente, acho que essa é meu objetivo, uma medalha olímpica. Uma medalha olímpica nessas modalidades. Mas quando eu saí de Santos, eu falei assim, não dá para levar o mar, né? Talvez consigo migrar e tal. Mas um pouquinho, assim, um pouquinho dá para pegar de vez em quando, assim. O problema é que tem que descer e colocar no carro, tem que deixar para a igreja. Esse daqui tem que trocar os rolamentos. Mas é legal, quem trabalha aí com molecada, com adolescente, é sempre um risco, né? Mas se os pais não tiverem tanto medo, assim, dá para arriscar de vez em quando, a galera gosta. Colocar a molecada na quadra. Agora que, igual o Anderson lembrou, né? Depois da Olimpíada, aí tá meio bombando, né? Aumentou não sei quantos % aí, né? De venda, de não sei o que e tal. Então, a galera tá afim. Acho que é um caminho, né? De repente, para aproximar. Mais alguma questão, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, quer propor alguma relação do que foi tratado no texto aí até a página 82? Ou, se quiser avançar também, né? Depois a gente retorna. Professor, eu fiquei em dúvida para entender melhor quem seriam esses tementes a Deus que ele coloca ali, né? Ele coloca que esse é o público, de certa maneira, o público-alvo, né, vamos dizer assim, mas o senhor teria maiores informações? Dentro desse público, né, que ele coloca como tementes a Deus, né, às vezes em resposta aos discursos, né, em atos, em resposta a algumas situações, por exemplo, a gente vai ver no capítulo 2 isso, né, vai ver no encontro de Paulo em outros momentos, né, que eles são pessoas, né, que entendem essa relação, né, do cristianismo, o discurso cristão, mas que não são da comunidade judaica, né, não são formados, não tem vamos colocar assim, essa estrutura de pensamento da sinagoga, né. Então, são pessoas que estão ali, entre aspas, quase que a gente chamaria de prosélitos, né? Pessoas que estão circundando ali, né, a comunidade. Lembrando, né, nesse cenário ainda, né, não existe os cristãos, os judeus, né? A gente vê até pela forma, né, como os apóstolos ainda, né, estão se relacionando, né, com o templo. Pascal, ela vai ter uma formação específica, né, que o livro de Atos vai demonstrar, mas ele não vai entrar, né, em todos os pormenores, né, ele não vai falar assim, gente, não, nós somos os cristãos, os judeus são os judeus e pronto, né, o cristianismo nesse período ainda é quase que um braço, né, alguns usam até o termo seita, né, do judaísmo, e esses tementes a Deus são aqueles que, de alguma maneira, né, vamos pensar assim, quase que o centurião romano, né, que a gente vê nos evangelhos. Você não tem uma preocupação, né, de entender o porquê ou como ele reconhece Jesus, né? Jesus fala, cara, nem em Israel eu encontrei fé como a desse homem, né? Como que ele se deu? A gente não sabe, né? Os líderes falam, olha, ele é muito benevolente conosco, né? Ele permitiu a construção da sinagoga e tal, mas em nenhum momento você vai ver, né, falando, ele está com a gente lá, né, no rolê, ele aparece lá na sinagoga, ele curte que a gente leia tal e tal livro. Não é isso, né, que ele está falando. Então, esses tementes a Deus são essas pessoas que, de certa forma, têm uma abertura ao discurso, né, eles estão circunvizinhando, né, essa relação, essa comunidade judaica, às vezes numa relação, entre aspas, né, comercial, dentro dessa relação social mesmo, né, que a sociedade plural permite, mas que não são pessoas que têm essa expertise, né, da sinagoga, essa expertise litúrgica. Entre aspas, hoje seria aquele
cristão nominal, né? Aquele cara que gosta de Deus, gosta de Jesus, né? Mas ele não frequenta uma comunidade, não frequenta uma igreja, ele não se considera nem cristão, nem católico, mas se você falar de Jesus, assim, ele tá disposto a te ouvir, né? Então, são esses caras que estão ali circundando a comunidade e que não são considerados, né, nem prosélitos judeus, né? Não são considerados cristãos gentios e muito menos, obviamente, cristãos judeus, né? Pode falar, Misa, você levantou a mão aí. Não, perfeito. Eu achei que poderia ser também judeus que namoravam com outras culturas, que aquilo que era bom de outras culturas também. Eu achei que poderia ser isso, mas o senhor explicou muito bem, entendi melhor, Sim. legal. E aí, obviamente, né, tem muito a ver com essa, de certa forma, essa mutação, né, que vai acontecendo entre Jerusalém e Roma. Seria muito mais difícil vê-los em Jerusalém, porque, obviamente, em Jerusalém, a comunidade central ali é formada por judeus, né? Por isso que a gente vê, de certa forma, essa mudança de preocupação, né, conforme vão aparecendo também os personagens, né? Essa preocupação de mostrar, falar, olha, esses caras que estão aparecendo, tá vendo? Eles também não são agora só judeus, né? Quando a gente fala de representatividade, né, o pessoal acha que isso é coisa do século XXI, né? Mas lá no século I, tá vendo? Já tinha gente se preocupando com isso, né? Em mostrar pessoas ali obviamente, não somente dessa formação judaica, né? Aparecendo como pessoas de potencial de liderança na comunidade, né? Liderança na igreja. Aí nem vou entrar em discussões para a nossa comunidade, né? Que é muito complexa, mas que são discussões que talvez vocês tenham que enfrentar, né? Em relação à liderança, em relação à formação, pessoas que talvez alguns olhem e falem assim, não, mas esse aí não tem futuro, né? Você vai olhar e falar assim, não, aí esse moleque vai longe, né? Essa pessoa vai ser importante, fundamental na comunidade, e normalmente é isso que acontece, né? Então, tenho essa coragem também aí de prepararem novos líderes para essa nova geração também. Mais alguma questão, pessoal? Estamos chegando aí já no horário do almoço. Então, essa segunda parte da discussão fica para a nossa próxima aula. Que vocês já... Pode falar. Só uma pergunta aqui. Pode falar, André, imagina. Não tem nada a ver com esse texto, é sobre hoje é a data para a entrega da primeira parte, né, da exegese, né? Não é para a próxima? Confirmando se será criada uma aba lá no PES 1 mesmo, como foi da outra para a vez? próxima semana, né? Deixa eu ver. Entregar na quinta aula. A gente, no caso, a gente está... A entrega é para hoje mesmo, né? Seria para essa quinta aula. Se eu posso abrir lá para a gente fazer a entrega pelo Classroom, e aí... até meia-noite ainda é hoje, né? Então, eu concordo também. Até meia-noite é hoje. Beleza? Eu converso com o professor Leonel lá para fazer essa abertura aí. Tranquilo? Então, isso aí, gente. Qualquer Show de bola. Que vocês tiverem. Eu creio que os trabalhos já estão prontos, né? Então, não tem nenhuma dificuldade aí. Qualquer coisa, estamos aí, viu? Na hora que você abrir lá, a gente já vai postar já. Eu imagino, vai ser até uma briga. Acho que eu já até se o Google vai suportar, todo mundo entrando ao mesmo tempo ali, mas qualquer coisa, vocês me avisam aí, se tiver alguma dificuldade. Gente, bom almoço. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu.